Você passou a vida inteira tentando parecer forte, mas lá dentro, algo sempre te dizia: você estava fingindo. Você foi moldado pelas expectativas de um mundo que só valoriza quem se encaixa. Mas agora chegou a hora de soltar. Soltar o papel, soltar a máscara, soltar tudo o que te ensinaram a ser. Porque hoje você vai lembrar de quem você era, antes do mundo te dizer quem você deveria ser. Antes da gente mergulhar nesse episódio, só te peço um instante. Confere se você já está inscrito aqui no canal. O Ver nasceu para quem carrega esse vazio silencioso, para quem cansou de performar, de agradar, de fingir que está tudo bem. Se você sente que vive para atender expectativas que nem são suas, se está exausto de tentar parecer forte quando só queria ser, então esse canal é para você. Aqui a gente vai atravessar juntos temas como identidade, ansiedade, sombra, solidão e aquela angústia que ninguém vê, mas consome por dentro. Se isso faz sentido para você, se inscreve agora. Assim, você não perde nenhuma reflexão e começa de verdade a reencontrar quem você sempre foi. Você já parou para pensar em quanto da sua vida é guiado, não pelo que você sente, mas pelo que você acredita que os outros esperam de você? Desde cedo, aprendemos a silenciar o que sentimos, esconder o que pensamos, disfarçar o que somos. Você sorri mesmo quando não quer, diz sim quando quer dizer não, aceita situações que machucam só para não decepcionar ninguém. E aos poucos, sem perceber, você vai se apagando. Vai dizendo tudo bem enquanto sangra por dentro. Vai se adaptando, se dobrando, se moldando, até não saber mais onde você termina e onde começa o personagem que criou para sobreviver. Essa dor, silenciosa, constante, quase invisível, é a dor de viver uma vida que não é sua. Uma existência pautada por olhares alheios, por regras que você nunca escolheu, por padrões que nunca fizeram sentido. É um tipo de cansaço que não se cura com descanso, porque não é o corpo que está cansado, é a alma. A alma cansada de fingir, de representar, de implorar por aceitação. Porque quando você vive para agradar, você se perde. E o pior é que mesmo tentando tanto, você ainda se sente insuficiente, porque a verdade é simples e cruel. Por mais que você tente, você nunca vai ser o suficiente para o olhar de todos. E nessa busca insaciável por aprovação, você esquece do olhar mais importante de todos, o seu. A maioria das máscaras que você veste hoje não foram escolhas conscientes, foram armaduras, criadas na infância. Lá atrás, quando você ainda era só uma criança, aprendeu a ler expressões, tons de voz, silêncios que doíam mais que palavras. Aprendeu que, se falasse demais, incomodava. Se chorasse, era fraco. Se fosse espontâneo, era exagerado. Aos poucos você entendeu que para ser aceito, precisava se adaptar. E o instinto de sobrevivência, esse mecanismo invisível que age antes da razão, fez você começar a interpretar um papel, a falar com cuidado, a se comportar com cautela, a moldar cada gesto para caber no que esperavam de você. E o que era proteção virou prisão. Aquela criança que queria apenas ser amada foi trocando verdade por segurança. Parou de perguntar, parou de questionar, parou de se mostrar. Passou a observar o ambiente e ajustar sua essência como se fosse volume de rádio. Alto demais, abaixa, intenso demais, suaviza, autêntico demais, esconde. E você cresceu assim, acreditando que amar era agradar, que viver era seguir regras invisíveis, que sucesso era ser aplaudido mesmo quando o que você fazia te sufocava. O problema é que essa máscara, que no começo era leve, com o tempo se tornou pesada, tão pesada que você nem sabe mais se aquilo que você faz é o que você quer ou o que você foi condicionado a querer. Você começa a duvidar dos próprios sonhos, olha para o que conquistou e sente um vazio que não sabe explicar. As coisas até parecem certas por fora, mas por dentro tudo está fora do lugar.
porque não há sucesso verdadeiro quando ele custa sua verdade. E o mais cruel é que a maioria das pessoas ao seu redor nem percebe esse conflito. Aplaudem sua performance. E quanto mais você representa bem o papel, mais perdido se sente. Porque cada elogio à sua máscara é um lembrete de que ninguém conhece quem você realmente é. Você vive aplaudido e invisível ao mesmo tempo. E por dentro existe um grito sufocado pedindo por autenticidade. Por um espaço onde você não precise se editar. Por um lugar onde possa ser inteiro, sem ter que pedir desculpas por isso. É nesse ponto que muitos adoecem sem saber por quê. O corpo começa a falar o que a alma grita. Cansaço crônico, ansiedade, crises existenciais, insônia, sentimento constante de inadequação. Você se culpa, se cobra, tenta melhorar. Mas talvez o que você precise não é de mudança, e sim de permissão. Permissão para ser quem você sempre foi, antes das máscaras, dos medos, dos moldes. Porque a dor de não se encaixar não vem do seu erro. Vem do fato de que você está tentando caber em um formato que nunca foi feito para você. Essa dor não é fracasso, é sinal de que sua alma está pedindo de volta o espaço que sempre foi dela. E talvez, só talvez, essa seja sua maior chance de recomeçar. Não sendo uma nova versão de si, mas voltando a ser quem você era antes de se esquecer. Chega uma hora em que o personagem que você criou começa a desmoronar. Não por fraqueza, mas por exaustão. O esforço constante de representar alguém que não existe cobra um preço alto. Você já não se reconhece no espelho, não sente entusiasmo pelas coisas que antes importavam, não consegue mais fingir que está tudo bem. E então, algo começa a doer de um jeito diferente. Uma dor que não vem de fora, mas de dentro. Não é mais medo do julgamento alheio, é o desconforto de viver uma mentira. O peso da desconexão com quem você realmente é começa a se tornar insuportável. E aí vem a pergunta que você tentou evitar por anos. Quem eu seria se não estivesse tentando agradar ninguém? Essa pergunta é uma rachadura no molde que você aceitou habitar. É um convite para voltar à origem, ao que você sente de verdade, ao que você deseja sem filtros, sem estratégias de aceitação. Mas sair desse personagem não é simples, porque ele se tornou parte de você. Desconstruir essa versão idealizada dói. É como se você estivesse traindo algo que construiu com tanto esforço. E de certa forma está traindo a versão que você criou para sobreviver, para ser amado, para se sentir parte, mas também está abrindo espaço para viver com verdade. Esse processo é como descascar uma cebola. A cada camada retirada, você se aproxima mais da essência. E sim, há lágrimas, porque reconhecer que passou anos tentando ser alguém que nunca foi é doloroso. Existe luto nisso. Luto pela energia que gastou fingindo, pelas oportunidades que deixou passar, pelas relações construídas em cima de uma performance, mas também há renascimento, porque quando você decide parar de agradar, começa a se escutar. E escutar a si mesmo é o primeiro passo para, enfim, se libertar. Muitas pessoas acham que a autenticidade é simplesmente falar o que pensa, ou ser do jeito que quiser. Mas não é sobre isso. A autenticidade verdadeira exige coragem. A coragem de desapontar, de contrariar expectativas, de caminhar sem aplausos. É a coragem de entrar em conflito com tudo que é confortável, mas não é real. É a coragem de reconstruir sua vida a partir de dentro. E isso não se faz de um dia para o outro, mas começa com um passo. Parar de perguntar o que os outros esperam de você e começar a se perguntar o que você realmente espera da vida. Porque enquanto você continuar tentando ser a versão que agrada, vai viver uma existência que te anula. Mas no instante em que decide ser quem é, mesmo que isso desagrade, o mundo ao seu redor começa a mudar. Não porque tudo ficou mais fácil, mas porque você ficou mais verdadeiro.
E isso, por si só, já é uma forma de liberdade. A liberdade que vem quando você começa a se aproximar de quem realmente é, não chega com fogos de artifício. Ela chega em silêncio, quase imperceptível, como um suspiro de alívio depois de anos prendendo a respiração. Não é uma revolução externa, mas um deslocamento interno. Um dia você acorda e percebe que não precisa mais sorrir quando não quer, que não precisa mais dizer sim para o que te violenta em silêncio. Percebe que está tudo bem em não ser admirado por todos, desde que seja respeitado por si mesmo. Essa mudança parece pequena, mas é transformadora, porque você para de se medir pela régua dos outros e começa a reconstruir sua vida com base no que faz sentido, não no que faz sucesso. Começa a filtrar conversas, ambientes, amizades, escolhas, não por arrogância, mas por autopreservação. O mundo continua o mesmo, mas você muda a forma como habita nele. E é aí que tudo começa a se alinhar. Mas esse alinhamento não é confortável, é honesto. E a honestidade dói em quem está acostumado a viver fingindo. Por isso, à medida que você vai se libertando das máscaras, algumas pessoas vão se afastar. Elas não estavam apegadas a você, mas ao personagem que você interpretava. E tudo bem. Essa é uma das partes mais difíceis de ser verdadeiro. Aceitar que nem todos continuarão ao seu lado. Mas é também a parte mais necessária. Porque enquanto você insiste em manter por perto quem só valoriza sua versão editada, você continua preso no mesmo ciclo de invalidação. Ser autêntico é solitário no começo, mas depois se torna leve, porque atrai pessoas e experiências que vibram na mesma frequência da sua verdade. E aí o laço se torna laço, não nó. A conexão vira escolha, não obrigação. E a vida começa finalmente a te devolver o que você oferece: presença. É aqui que você entende o que significa se reencontrar. Não é descobrir algo novo, é lembrar do que sempre esteve aí, sufocado por camadas de medo, adaptação e silêncio. É lembrar que você já sabia o que queria, o que sentia, o que acreditava, antes de te convencerem a se calar. Esse reencontro não vem num momento de euforia, mas num instante de clareza. Pode acontecer no meio do caos, no fim de um relacionamento, numa madrugada insone, num cansaço inexplicável. É quando você olha no espelho e, pela primeira vez em muito tempo, deseja ver seu rosto verdadeiro, sem esforço, sem máscara, sem performance. E mesmo que ainda exista medo, você decide avançar. Porque mais assustador do que ser rejeitado por ser quem é continuar sendo aceito por ser quem não é. Essa decisão, silenciosa e íntima, é o marco de uma nova vida. E ela começa no exato momento em que você para de fugir de si. Quantas vezes você já pediu desculpas por simplesmente existir? Já se pegou diminuindo a própria voz para não incomodar? Escolhendo palavras com cuidado excessivo para não desagradar, vestindo roupas que não expressam quem você é, mas sim o que o ambiente espera? Já se calou em discussões, mesmo tendo algo verdadeiro a dizer, só para manter a paz? O que você talvez não tenha percebido é que cada uma dessas pequenas renúncias vai tirando um pedaço seu. Você vai se editando, vai se aparando, vai se tornando socialmente aceito e emocionalmente ausente, porque quando você vive para ser palatável, sua alma passa fome. Quando se preocupa o tempo todo com o que os outros vão pensar, você se coloca num cárcere, onde o carcereiro é o olhar alheio. E o mais cruel é que esse olhar muda o tempo todo. Nunca é suficiente. Hoje querem que você seja discreto. Amanhã vão exigir ousadia. Depois vão pedir doçura e no dia seguinte, firmeza. Você se vê tentando dançar uma música que nunca ouviu direito, num ritmo que não é seu. E por mais que se esforce, nunca sente que acertou o passo. Chega um momento em que você precisa fazer uma escolha. Continuar pedindo permissão para existir ou simplesmente começar a ser. E ser aqui não é um ato de rebeldia,
mas de lucidez, porque você começa a perceber que sua alma não deve satisfação a ninguém. Não é obrigação sua caber em rótulos, agradar familiares, corresponder às projeções dos outros. Sua missão não é ser entendido, é ser inteiro. E há uma grande diferença entre essas duas coisas. Entendido é quando o outro te enxerga com os olhos dele. Inteiro é quando você se enxerga com os seus. E só quando você se assume com todas as contradições, com todos os lados, claros e escuros, é que você começa a sentir paz. Uma paz que não depende de aprovação nem de aplauso. Uma paz que vem da sensação de estar vivendo sua própria história e não o roteiro que escreveram para você. Sim, ainda vão te julgar, vão te chamar de estranho, de diferente, de radical. Mas o que eles não sabem é que tudo isso é liberdade disfarçada. Porque só assusta quem nunca teve coragem de se olhar no espelho sem maquiagem emocional. E nesse ponto da caminhada, você não quer mais se encaixar, quer se expressar, não quer mais se esconder, quer se mostrar, mesmo que tremendo, mesmo que com dúvida, mesmo que não saibam entender. Porque, finalmente, pela primeira vez em muito tempo, você não está vivendo para agradar o mundo. Está vivendo para se honrar. E quando você se honra, o universo retribui. Ele coloca no seu caminho pessoas que não querem o seu silêncio, mas a sua voz. Não querem o seu disfarce, mas sua verdade. E aí você percebe, nunca foi sobre ser aceito. Sempre foi sobre se aceitar primeiro. O vazio que você sente não é falta de amor, de sucesso ou de reconhecimento. É falta de verdade. É a ausência da sua essência, gritando no meio de uma vida cheia de conquistas que não preenchem, de pessoas que não te enxergam, de rotinas que não conversam com sua alma. Você olha em volta e, teoricamente, está tudo bem, mas dentro há um silêncio incômodo, uma sensação de estar fora do lugar, mesmo estando exatamente onde deveria estar. Essa angústia é comum em quem passou tempo demais tentando se adaptar. Porque quando você vive segundo um script externo, a alma não se sente em casa. E esse estranhamento vai crescendo. Primeiro vem como um incômodo leve, depois vira apatia. E mais tarde pode se transformar em um vazio tão denso que nem os maiores estímulos conseguem preencher. Você começa a perceber que as festas, os elogios, os likes, os status, tudo isso dura segundos. Depois o eco volta, e é sempre o mesmo. Essa vida é minha mesmo. Ou é só um disfarce bonito? Essa pergunta machuca. Porque admitir que sua vida está sendo conduzida por expectativas externas é como reconhecer que você tem estado ausente da sua própria existência. Você tem vivido no automático, trabalhado, se relacionado, tomado decisões, tudo com base em agradar, corresponder, impressionar. Mas em algum momento, a alma começa a pedir socorro, e o nome desse pedido é vazio. Um buraco interno que não se fecha com mais esforço, mais sucesso, mais reconhecimento, porque ele não é causado por falta de resultado, é causado por falta de conexão. Conexão com o que é seu, com o que te move, com o que vibra quando ninguém está olhando. O problema é que, muitas vezes, você nem sabe mais o que isso significa. Perdeu a referência de si. Esqueceu o que te faz sorrir de verdade, o que te dá sentido, o que te faz sentir vivo e não apenas ocupado. Esse esquecimento não é culpa sua. Ele é fruto de uma sociedade que valoriza performance e não presença, que ensina a competir, mas não a sentir, que premia quem se adequa e ignora quem ousa ser. Só que viver longe de si cobra um preço, e ele se chama insatisfação crônica. É acordar todos os dias com a sensação de que está faltando algo. É se sentir deslocado mesmo em meio a multidões. É não conseguir explicar por que você chora em silêncio, por que sente vontade de sumir, porque nenhuma conquista parece suficiente.
E nesse ponto, muitos pensam que o problema está em si mesmos, quando na verdade o problema é que estão longe demais da própria verdade, estão desconectados, desalinhados, distantes do que realmente importa. E a única forma de preencher esse vazio não é com mais, é com menos. Menos disfarce, menos cobrança, menos esforço para parecer, e mais escuta, mais presença, mais coragem para ser. O vazio só se dissolve quando você começa a voltar para casa, e casa, nesse caso, é você. A versão não editada, não maquiada, não programada para agradar, a versão que você abandonou lá atrás, quando achou que ser aceito era mais importante do que ser inteiro. Esse processo de voltar para casa, voltar para si, não é rápido nem confortável. É como acordar de um sonho em que você era o protagonista, mas de uma história que nunca foi sua. E despertar nesse caso dói, porque quando você começa a olhar com lucidez para tudo o que construiu tentando agradar, percebe que boa parte da sua vida foi erguida em cima de concessões, silêncios e autonegação. É duro admitir que você passou anos vivendo em função de ser aceito, elogiado, amado, mas amores que só existiram porque você escondia partes importantes de quem era. E quando a máscara começa a cair, não é só o personagem que vai embora, são também os cenários e as pessoas que só sabiam se relacionar com ele. É por isso que o caminho da autenticidade exige coragem, porque ele não traz garantias. Traz verdades, e nem sempre as verdades agradam. Elas libertam, mas antes disso sacodem, expõem, desorganizam. E nesse processo você pode até se sentir perdido, mas acredite, se sentir perdido é o primeiro sinal de que você finalmente saiu do lugar onde nunca deveria ter estado. Nesse reencontro com sua essência, uma das primeiras coisas que você vai perceber é o quanto gastou energia tentando controlar a percepção dos outros. Você pensava 2, 3, 10 vezes antes de dizer o que pensava. Escolhia palavras, gestos, até silêncios, tudo com medo de ser mal interpretado. E esse medo te fez pequeno. Te fez caminhar com cuidado demais, medir demais, hesitar demais. Você se tornou refém da imagem que queria sustentar. E isso cansa, cansa profundamente. Porque quando a vida vira um palco constante, não sobra espaço para descansar. Mas quando você decide sair desse palco, algo poderoso acontece. Você começa a se movimentar a partir da verdade, e não mais da expectativa. E a verdade, por mais que assuste no início, é leve. Ela não exige performance. Ela não cobra perfeição. Ela só pede presença. E é aí que você começa a respirar de novo. Porque viver com verdade é respirar sem medo. É ocupar seu espaço no mundo sem pedir licença. É entender que não precisa ser outro para ser suficiente. E quando essa ficha cai, algo muda para sempre. Você começa a fazer escolhas mais alinhadas com o que sente, não com o que esperam. Começa a dizer não sem culpa, e sim com vontade. Começa a se cercar de quem acolhe e não de quem julga. E com isso sua energia muda, sua presença muda, sua vida muda. Não porque tudo ficou fácil, mas porque agora faz sentido. E sentido, mais do que qualquer conquista, é o que sustenta uma vida plena. Porque não adianta alcançar tudo se, ao final, você não se reconhece no que construiu. O sucesso verdadeiro começa quando você deixa de fingir, quando solta o personagem e abraça a imperfeição de ser quem é. Porque é aí, nesse exato ponto, que a vida começa a se alinhar com sua alma. E tudo que é falso começa a se afastar, não como castigo, mas como limpeza. Você finalmente está voltando para casa, e essa casa é você. Só que tem uma parte desse processo que ninguém te conta: o silêncio. Quando você começa a abandonar os personagens, a multidão se cala. Aqueles que antes te procuravam constantemente desaparecem. Não porque você fez algo de errado, mas porque parou de entregar o que eles estavam consumindo. A versão moldada, complacente, previsível.
E no lugar do barulho da aprovação surge um vazio. Não o mesmo vazio de antes, mas um silêncio novo. Um silêncio que no começo assusta. Ele te coloca cara a cara com você mesmo, sem distrações, sem aplausos, sem filtros. E nesse momento pode surgir a dúvida: será que eu fiz a escolha certa? Porque é ali, quando o eco do antigo mundo se apaga, que a nova realidade começa a se revelar. E o que ela traz é profundo: autonomia. Pela primeira vez, você começa a fazer escolhas sem pedir autorização. Você sente, decide e age com base no que é verdadeiro, e não mais no que parece certo. Esse silêncio, que muitos confundem com solidão, é na verdade um espaço sagrado. É onde você começa a se ouvir de verdade. Pela primeira vez em anos, suas vontades não são abafadas, suas intuições não são ignoradas, seus sentimentos não são reprimidos. Você começa a perceber que não é frágil, apenas estava sobrecarregado com o peso de não ser você. E agora que esse peso começa a cair, você anda mais leve, mais presente, mais inteiro. Sim, ainda há medo. Sim, ainda há incertezas. Mas algo dentro de você mudou. Você já não quer voltar. Já não consegue mais caber no que um dia te sufocou. Porque uma vez que você experimenta o sabor da autenticidade, o gosto da performance se torna amargo. E tudo que é falso começa a perder o brilho. Você se torna seletivo com as pessoas, com os lugares, com os compromissos. Não por arrogância, mas por respeito. Respeito a si mesmo, a sua energia, a sua verdade. E é nesse ponto que você entende o verdadeiro valor da solitude. Porque estar consigo mesmo, em paz, é um dos sinais mais claros de que você está no caminho certo. Quando o silêncio não dói mais, quando a ausência de aplausos não te paralisa, quando a companhia mais valiosa é a sua, então você está pronto. Pronto para se relacionar sem carência, trabalhar com propósito, viver com sentido. O silêncio que antes assustava, agora te nutre. Ele é o campo fértil onde nascem suas próximas escolhas. Escolhas feitas com consciência e não com medo. E é aí, nesse estado de presença, que a vida começa a te surpreender. Pessoas novas aparecem, não atraídas pelo seu disfarce, mas pela sua essência. Oportunidades surgem, não mais como armadilhas de validação, mas como convites para expansão. E o mais bonito, você já não precisa agarrar tudo com desespero, porque agora você sabe o que é para você, encontra você, sem esforço, sem performance, sem sacrifício da sua verdade. Nesse estágio da jornada, você começa a perceber que o que te feriu por tanto tempo não foi a rejeição dos outros, foi a rejeição de si mesmo. A cada vez que você se diminuiu para caber, que se calou para ser aceito, que se escondeu para não ser julgado, você foi se negando. E agora, ao se olhar com mais compaixão, entende que a ferida mais profunda não foi o que fizeram com você, mas o que você precisou fazer consigo para continuar sendo amado. Essa clareza é dolorosa, mas também libertadora, porque ela te devolve o poder de escolher diferente, de construir novas histórias, baseadas não em medo, mas em merecimento. Você para de correr atrás de pessoas, de títulos, de validação, porque começa a reconhecer que o que realmente faltava nunca foi externo, era a sua presença por inteiro. E quando você ocupa esse espaço que sempre foi seu, algo se alinha. É como se o universo finalmente conseguisse te encontrar, não a versão que você inventou, mas a alma que você sempre foi. Nesse ponto, você já não sente mais culpa por dizer não. Já não hesita em se afastar de conversas, ambientes ou vínculos que drenam sua energia. E o mais curioso, você não precisa mais explicar tanto, porque quem está na mesma frequência entende o que você faz, sem precisar de justificativa. E quem não entende já não tem mais o mesmo peso sobre suas decisões. Isso é maturidade emocional. É o oposto da carência. É quando você deixa de se alimentar da aprovação do outro
e passa a se nutrir da própria integridade. A paz que surge disso é quase indescritível. Não é barulhenta, não é eufórica, é estável. E essa estabilidade te permite algo raro nos dias de hoje: presença. Você começa a estar por inteiro nas coisas, nos momentos simples, nas conversas sinceras, nas pausas necessárias. E descobre que a vida, quando vivida com verdade, não precisa de tanto para ser significativa. Você não é mais o mesmo de antes, e isso é bom, porque a dor te moldou, mas não te endureceu. Pelo contrário, ela te lapidou, tirou excessos, quebrou ilusões, desfez personagens, e agora o que sobra é você, cru, real, imperfeito, mas verdadeiro. E ser verdadeiro, num mundo que premia aparências, é um ato de coragem. Coragem essa que agora te move. Você sabe que ainda vai errar, que ainda vai ter dias de dúvida, que nem sempre vai saber a direção, mas também sabe que mesmo nesses dias não vai mais se abandonar. Você aprendeu a se ouvir. E quando a gente aprende a se ouvir, o barulho do mundo perde força. Os julgamentos não paralisam mais, as críticas não destroem mais, as comparações não ferem mais, porque você construiu um lugar interno onde finalmente pode descansar. Um lugar onde não precisa mais se provar, só se permitir. E assim, você encerra esse ciclo com uma consciência nova. Você não precisa ser alguém que nunca foi para ser amado, respeitado ou bem-sucedido. Você só precisa ser quem sempre foi e teve medo de mostrar. O mundo pode até não aplaudir de imediato, mas vai se curvar à força silenciosa de alguém que vive com verdade. Porque verdade tem peso, tem presença, tem magnetismo, e quando você caminha com ela, não importa o tempo, as portas certas se abrem, as conexões certas florescem e a vida começa, enfim, a fazer sentido. Você não chegou ao fim, você chegou ao começo, e dessa vez, como você realmente é. Esse recomeço não é marcado por grandes viradas externas, mas por uma profunda mudança interna. A forma como você se vê muda tudo. Antes, você andava pelo mundo pedindo autorização para ser, como se precisasse de carimbos invisíveis para existir com dignidade. Agora, você anda com os ombros mais soltos, os olhos mais despertos e o coração mais firme. Não é arrogância, é alinhamento, é a sensação de estar no eixo, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Porque quando você se ancora na própria verdade, até o caos do mundo perde a força de te arrancar do chão. E é aí que você descobre uma nova forma de sucesso. Aquele que não vem de aplausos, mas de coerência. Não vem de conquistas visíveis, mas de paz interior. Você começa a medir sua evolução, não mais pelo que conquista fora, mas pelo quanto consegue manter a sua essência viva, mesmo nos momentos difíceis. Esse é o ponto onde muitos desistem, quando percebem que viver com verdade não significa viver sem dor. Pelo contrário, ser verdadeiro exige enfrentar dores que estavam anestesiadas pela performance. Mas a diferença agora é que você não sofre mais por manter uma farsa. Sofre pelo processo de cura. E dor que cura, liberta. Você já não quer mais ser invencível, quer ser inteiro. Já não quer mais impressionar, quer se expressar. E isso muda tudo, porque ao parar de tentar ser alguém que nunca foi, você cria espaço para descobrir quem sempre esteve aí, esperando para ser visto, ouvido, sentido. E essa pessoa, você, é muito mais forte, mais sensível, mais real do que qualquer versão inventada. Ela é capaz de amar com profundidade, de criar com autenticidade, de impactar com presença. E é por isso que quando você se assume por inteiro, sua vida começa a ter um novo tipo de influência. Não aquela que manipula, mas aquela que inspira. Esse é o legado que nasce do autoconhecimento. Você se torna uma presença que ilumina, não porque força luz, mas porque parou de esconder a própria chama. Você começa a atrair pessoas que reconhecem sua alma, não seu disfarce.
começa a construir projetos que refletem seu propósito, não apenas sua necessidade de aceitação. E aos poucos, percebe que não precisa de muito para viver bem, só precisa de verdade. Verdade nas relações, no trabalho, nas palavras, nos silêncios. Você se liberta do personagem. E com isso, o medo vai perdendo espaço. O medo de não ser suficiente, o medo de decepcionar, o medo de estar sozinho. Todos esses medos se dissolvem quando você entende que a pior solidão não é estar só, é estar longe de si. E agora, finalmente, você voltou. Voltou para si, para seu corpo, sua voz, sua história. E aqui, onde a verdade habita, é onde a vida começa de verdade, sem máscaras, sem esforço para agradar, apenas sendo. E ser como você é sempre foi o ponto. Chegar até aqui não foi fácil, mas agora, finalmente, você está diante da porta mais importante de todas, a permissão. A permissão que você sempre esperou dos outros e que agora entende que só pode vir de você. Permissão para mudar, para dizer não a uma vida que te adoece, para recomeçar do zero se for preciso, para se reinventar sem precisar explicar, para se escolher sem pedir desculpas. Essa permissão é o último elo que te prendia a uma vida inventada, porque no fundo, tudo o que te impedia de ser quem é era a ilusão de que precisava da autorização de alguém. Agora, você se libera, se reconhece, se acolhe. E nesse gesto silencioso nasce a versão mais poderosa de si mesmo. Aquela que não precisa mais provar nada, porque já entendeu que o valor não vem do que os outros enxergam, mas do que você sente quando se olha no espelho e finalmente se vê. Você percebe que todos os caminhos que trilhou até aqui, inclusive os que pareciam errados, te trouxeram exatamente onde precisava estar. Não há arrependimento, há compreensão. Você não foi fraco por tentar agradar, foi apenas humano. Não foi burro por se calar, foi apenas condicionado. Mas agora você está desperto e com essa consciência vem a responsabilidade de não voltar mais para o que te adoece, de não alimentar mais o que te esvazia, de não se trair mais só para ser aceito. Porque quando você se trai, ninguém te reconhece, nem você mesmo. Mas quando você se honra, o mundo também começa a te honrar. Tudo se realinha. Tudo ganha cor, tudo ganha sentido, porque você parou de existir para o mundo e começou a viver para si. A partir daqui, o mundo continua o mesmo, mas você não. E essa é a verdadeira virada. Você já não espera mais ser escolhido. Você escolhe. Escolhe o que sente, o que pensa, o que quer construir. Você não precisa mais ser alguém que nunca foi. Porque agora o que você quer é apenas ser quem sempre esteve aí, sufocado entre personagens e expectativas. E essa versão, a sua versão mais real, é também a mais forte, a mais magnética, a mais viva. A vida começa agora, não com fogos, não com espetáculo, mas com presença, com verdade, com coragem. Porque agora você sabe, a sua verdade é mais bonita do que qualquer personagem que o mundo te ensinou a interpretar. Obrigado por ter assistido até aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo os próximos conteúdos. Até o próximo vídeo.